Estamos começando mais um programa Muito Prazer. Eu sou a Camila Moros. Estou falando da Casa de Comunicação KTO Soul TV. Você pode nos assistir pelo youtube.com/soultv, pelo canal 69 da Soul TV, 45 da Box Brasil TV, em diversas plataformas de streaming e em breve nos países de língua portuguesa no continente africano pela Unitel. E hoje nós vamos falar com a Karine Centenário, que é uma terapeuta sexual, terapeuta tântrica, com abordagem na espiritualidade consciente. É isso, Karine? Exatamente, uma boa tarde. Eu trabalho dentro desse patamar, como eu sempre costumo dizer, que a espiritualidade, ela é também o prazer de saciar as nossas vontades, os nossos desejos, afinal de contas, tudo é sagrado. Então, quando a gente trabalha com o contexto de que o prazer, ele deve ser vivido, mas que não devemos depender dele para viver, a gente consegue entender melhor esse conceito de espiritualidade e também a abordagem com o prazer carnal e visceral que a gente é, né? Seria a medicina do prazer. Tantra é a medicina do prazer. E então, para começar, eu queria saber a minha curiosidade, que é como tu começou. Eu já te conheço há muito tempo e já tô totalmente dentro do teu trabalho, sou a tua admiradora número 1, sabe? A Karine, para quem não sabe, ela foi a primeira pessoa que conversou comigo sobre o que realmente era Tantra. Porque eu saí perguntando para todo mundo, enchendo o saco de todo mundo. E como eu já trabalhava com programa, as pessoas tinham um preconceito e ninguém queria me passar informação ou dizer para mim que eu não poderia trabalhar com o sagrado Tantra, porque eu sou uma menina profana, né? Então eu quero saber como que tu começou nessa busca, início de tudo, porque eu já te conheci sabendo de tudo, né? Como uma mãe Exatamente. para mim nesse sentido. Foi aquela mãezona. Mãe, irmã. Mãe e irmã da alma. Então, é como tu colocou, né? Essa abordagem profana, ela não existe dentro do Tantra. Então, eles já te passavam de alguma forma errada a informação, tá? Então, o profano, ele é algo extremamente sagrado também, porque foi algo diferenciado dentro, a partir da divisão ali entre a espiritualidade, isso é outro assunto. Mas, dentro do que tu me perguntou, é, os estudos da sexualidade, os estudos do prazer, ele entrou na minha vida no momento que eu até então desconhecia que eu tinha capacidade de entender mais sobre isso. Que foi a partir do momento que eu estava praticamente me separando, estava encerrando um ciclo numa relação. E foi muito incrível porque automaticamente, junto com outras medicinas, vamos dizer assim, o Tantra veio junto. E eu sou esteticista formada, né, sou especializada em eletroestética, e o caminho da espiritualidade e do tantra, vamos dizer assim, ele entrou na minha vida por meio do reiki. Acho que normalmente todo mundo começa pelo reiki, a maioria do pessoal, né. E através dali eu conheci a Ayurveda, e aí aconteceu uma situação bem engraçada que eu comecei a conversar com a minha professora, e ela falou sobre o tantra, sobre massagem tântrica. Ayurveda, que é sobre um bem-estar também, né? Uma Exatamente. filosofia de bem-estar Indiana, físico né? e mental, isso. Da medicina hindu. E dentro dessa medicina, já pegou um gancho ali. E aí eu conheci o Tantra, mas só verbalmente, nada muito, só Porque a gente especulações. consegue informações, né? E quando alguém vem falar, fica uma coisa tão distante de entender. Eu sou muito prática. Aí a pessoa, é porque é uma filosofia de vida, então, claro que eu Exatamente. entendia. E é bem difícil de entender mesmo em algumas, Muito, em algumas abordagens, é difícil mesmo. muito. Porque é mais é para viver e sentir. É. O tantra, ele pra tu vive ele, né. E na verdade, é quase que como se fosse uma prática, oculta, assim. Então, não existe, existe o neotantrismo que é abordado, mas na verdade o tantra é uma sociedade, hoje em dia muito fechada que raramente tu encontra. Então são vários aspectos. Nós trabalhamos com, assim como as religiões de matriz africana, nós trabalhamos com técnicas, ferramentas de matriz hinduístas, vamos dizer assim, e práticas tântricas que não dá para se generalizar. E daí, nisso, essa coisa matriz hinduísta já fica um pouco mais distante do que a gente tem aqui no Ocidente, não é? Exatamente. Quando traz pra cá, é um pouco mais difícil de entender. Por causa do Exatamente. nosso dia a dia, o jeito que a gente vive, a nossa Exatamente. maneira social de viver, né? A prática ocidental, ela modificou e ressignificou muita coisa, e tá tudo bem dentro da cultura, mas o que não dá pra fazer é vender o peixe por boi, né? Porque às vezes tu diz que é tantra e não é tantra porque o tantra, ele tem práticas específicas, mas é que nem eu falo, um copo de água é um copo de água, então tu tá fazendo ferramentas que abordam o tantra, mas não é o tantra puro.
né? Então, Sim. jogo aberto sempre. Mas é que é bonito, né? Comercialmente falando. E aborda muito essa questão da espiritualidade também. Então, existe ou o Tantra profanado, como tu mesmo falou, Uhum. que envolve as meninas que trabalham com o envolvimento. Com E erotismo. com erotismo, as massagens sensuais, que nem a Nuru, entre outras, né? Uhum. E também o Tantra, aquele Tantra gnose, né? O gnóstico é onde aquela coisa rígida, totalmente espiritual, que faz aquela retenção de todos os líquidos corporais, como o homem, né? Ele não tem a ejaculação, então ele pratica, ele vai retendo aquilo para a vida. E a dificuldade com as nossas vivências que a gente tem e do que a gente aprende, do que é sexo, existe uma dificuldade de entender o que seria o tantra terapêutico, né? Exatamente. O tantra terapêutico, na verdade, nada mais é do que levar para uma abordagem terapêutica as tuas negações sexuais, as tuas negações emocionais, as tuas couraças, né? Tudo que está relacionado ali. Às vezes tu tem uns desejos oprimidos e acaba sendo fechado a chave, cadeado dentro A couraça de ti. é aquilo que a gente que somatiza no corpo, né? Tipo Exatamente. eu que tenho essa mania de ficar assim. Isso. Aí outras, a maneira é o que somatiza na musculatura mesmo, né? Na musculatura, principalmente em lugares específicos, né? Quando a gente vai abordar o tema, o tantra terapêutico no ponto sexual, a gente sente muito essa região do quadril, né? Da pelvis. O homem não mexe o quadril, né? Não. Não, olha, pegar um homem travado, assim, ó, tem que trabalhar bastante o bumbum ali. E antes de um atendimento terapêutico, por exemplo, tu faz essa abordagem de mexer Eu converso pra saber se pode, porque eu já... Olha, causas, né? Eu já tive uma situação que eu quase fui espancada porque não podia mexer na bunda. Mas, tipo assim, Desculpa. era só superficial esse mexer na bunda. Nem, não podia passar. Eu tinha que pular. Pular Sabe, como se não existisse aquela parte. assim como existe a separação de quando a massagem relaxante, que é aquela massagem relaxante que as pessoas dizem a nível muscular, que, enfim, não vou abordar isso. A massagem tântrica fora a bunda, entendeu? Não pode mexer na bunda. Mexe em tudo, menos na bunda. E ali tem muita coraça. Uhum. Então, às vezes, tu pega a pelvis dele e tá mais tranquila. Tu vê que tá mais, né? Leve, tá? Não tem aquelas contraturas, aqueles nódulos. Agora começa a pegar a região do glúteo ali, né? Tu sente, porque tu faz, né? Leves movimentos pra sentir. Se tu sente, daí tu sabe que tipo de movimento tu vai trabalhar. É até interessante conversar antes e deixar claro que tu não vai mexer ali caso ele não queira, né? Exatamente. Porque fica uma tensão. Ele pensa, meu Deus, essa mulher vai botar a mão ali. E aí fica uma tensão e já não consegue nem relaxar, né? Foi aí que eu aprendi a perguntar, tudo bem? Mexer no teu bumbum? E aí, trazendo nisso, né, comecei a entender um pouco mais dessa busca pela espiritualidade consciente, né, por meio da sexualidade também ser parte. Eu tenho desde Porque criança. né? Exatamente. Faz parte, a sexualidade faz parte da espiritualidade. Nós somos sexuais. Então, 70% do nosso corpo é água, 80% do nosso corpo é sexual. A gente sente prazer em tudo. Sim. Então, tipo assim, são pequenos lugares. Tipo assim, tu não vai sentir prazer no teu olho, por exemplo, lá dentro, né? No céu da tua boca. Não, vamos dizer que tem, né? Dente é uma coisa, sabe? Então, são 20% das regiões do teu corpo que não respondem ao mecanismo do prazer. E automaticamente, do que é, né? Que a gente vem? Uma troca de prazer. Claro, vamos dizer assim, não generalizando, mas existem casos, né? Eventuais que acontecem que não é concebida a vida por meio de prazer nem amor, mas, enfim. E então, quando eu estava num momento de dificuldade, eu entendi que eu precisava entender outros pontos. E eu sempre fui uma criança diferente, porque eu desde pequena fui sempre muito sexual. Eu sempre queria me expor muito, mas não por maldade. E aí, tu olhava na volta, não tinha ninguém mais, assim, né? Não. E o que eu ouvia de absurdo de pais, de amigos, sabe? Eu comecei a me descobrir muito cedo mesmo. Então, eu sempre entendi que o meu caminho, depois de muito tempo, ele não era que nem das outras pessoas dentro daquele padrão conservador. Eu tinha que abordar a liberdade, claro que tudo com limite, a liberdade de poder se expressar sexualmente. E tinha muitas... A gente tem a mesma idade, né?
eu lembro ali quando eu estava ali com meus 13, 14, que já estava aflorada essa parte, a gente tinha que se preservar, né. Muito. Então, era uma coisa assim, ó, a gente tinha que segurar aquilo. Eu lembro que os meninos chamavam a gente de sabonete, corrimão de Sabonete com escada, rimão era e a gente não queria aquilo, né. A gente não queria, eu não queria aquilo, pelo menos, eu ficava reprimindo. E olhando nas outras meninas, julgando as outras meninas, que eram também sexualmente mais livres e não precisavam dessa repressão, que elas não queriam, talvez. E aí começou o julgamento contra as irmãs, aí já cedo. é complicado, porque daí tu te sente oprimida. E aí tu quer ser aquela menininha bonitinha, do Uhum. cabelinho liso escorrido, com a carinha bem branquinha, clarinha. Começa a repressão já, É. né. E aí tu não consegue ter um cabelo crespo, eu sempre tive o cabelo crespo, Uhum. eu achava horrível, não podia ser, porque é um estilo selvagem. Existe o padrão, aquele de como que a gente deve se comportar, como a gente tem que ser, fisicamente também, né. Tudo isso influencia, mas aí isso daí já entra exatamente na abordagem da questão, né, que o mundo, ele é do homem, É. mas quem manda no homem é a mulher, e quem manda na mulher são os hormônios. Então a gente já olha por esse ponto de vista aí. Então não tem como, um aborda o outro, mas vai ter sempre um que vai estar acima de ti. No caso da mulher, né, é os hormônios, e é ele que dá toda essa, aí fica fazendo essa cadeia, né, alimentar aí de o homem come o mundo, a mulher come o homem e os hormônios comem a mulher. E eu aí insatisfeita com tudo isso aí, mas é o quê, né? Satisfação, E aí isso que a gente ia falar também sobre a diferença da satisfação e a insatisfação, frustração sexual que a gente tem por aí nas pessoas, e que muitas vezes as pessoas nem sabem dizer isso, porque quando um cara procura um serviço íntimo, ele procura com uma ideia de ter alguém que vai servir sexualmente, por exemplo, né, que é a ideia que ele tem. Quando ele chega nos nossos atendimentos, eles percebem que não é exatamente o que eles pensaram que eles estão procurando. Então a Exatamente. gente vai e desenrola ali o nosso saber para explicar essas coisas. Então eu quero que tu fale pra gente qual essa relação da insatisfação e a frustração sexual das pessoas, que tem muito, né, que é muita busca. É muita. As pessoas ainda entram em parafusos, né? E uma coisa que tu falou é bem importante. Eles já chegam lá tentando se satisfazer a partir do momento que eles botam a regra deles. Exatamente. Ou então, até eu vejo assim, nossa aparência, né? Eles escolhem uma terapeuta pela aparência ainda. Exatamente. Dependendo do tipo de serviço que ele quer Isso. foto, ele quer isso, ele quer aquilo. Uhum. E aí, o que eu vou te dizer? Eu vou te dizer, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ele tá pagando, ele tá escolhendo o tipo de, vamos dizer assim, de serviço que tu tem a oferecer, mas isso não dá o direito dele dizer como tu tem que fazer o teu serviço. Então, eu acho que é uma questão bem relacionada a impor limites mesmo, né? E eles também entenderem. Então, quando a gente fala de satisfação e insatisfação, né? A frustração sexual, a gente aborda dois principais temas, né? A incompatibilidade sexual, que quando a gente fala de incompatibilidade sexual, a gente tá falando daquela incompatibilidade que acontece de primeiro momento por uma questão de euforia ou de não saber, sabe, de envergonha, de tensão, ou a incompatibilidade que vai acontecendo com o tempo. E aí isso a gente já pega a questão dos relacionamentos mais longos, né, dos casamentos. Então, quando a gente pega nessa parte da incompatibilidade sexual a longo prazo, a gente já começa a ver que existe ali uma carência, né? E a gente sabe que a mulher, ela exige o prazer sexual de uma forma, então a mulher começa lá de manhã, naquele bom dia que tu não deu pra ela, né? E aí a mulher vai indo, como é que tu me tratou hoje? Também sempre deixando bem claro que eu tô generalizando aqui, mas existem as suas exceções, né? Sim, tem mulher que já começa mulher que fazendo já- o inferno de manhã já também, começa né? de manhã. Nem é ela que quer bom dia. Às vezes o cara que quer o bom dia. É, tem E também. eu tô totalmente contra esse negócio do papel de que o homem tem que estar no lugar do homem e a mulher. Eu acho que tem que estar no lugar que se sente bem, né? Tu não pode dizer o que é bom pra ti. Ele não pode dizer o que é bom pra ti. Os outros não podem dizer o que é bom pra A ti. gente precisa ter na gente o equilíbrio dessa parte. Yin Yang, né? E Que cada um que muito seria bom. o masculino e feminino. Exatamente. E aí a gente entra nessa questão da incompatibilidade. Então, muitas vezes a mulher já começa assim. E o cara, ele já tem aquela coisa do testosterona. Ele tem aquele negócio do. É momento, vamos lá. Eu quero te ter hoje.
E E a mulher muitas vezes a mulher não quer ser tida hoje, né? Ou então ele, sei lá, ela tava mais sensível naquele dia, porque tem isso também, quando a gente fala de satisfação e insatisfação, a mulher, ela tem o ciclo dela instável, é sempre um andamento diferente, o homem é sempre reto, Uhum. entendeu? Então, os hormônios, como eu falei, os homens são mandados pelas mulheres, mas as mulheres, isso é uma questão científica, tá, gente? Eu não tô falando coisa da minha cabeça. Isso é explicado cientificamente, é uma regra. E os hormônios estão mandando nela aquele dia, então talvez ela não vai querer ter a mesma aproximação que ela teve há uma semana atrás, por exemplo, daquele jeito, Isso sabe? daí da mulher mandar no homem é também dessa coisa social da família, da mãe, né? Que é a Exatamente. referência que o homem Porque a tem. mulher o homem sai de uma mulher. Então, é uma coisa meio que, vamos dizer assim, primória, né? Lá do tempo de antigamente. E é uma questão que entra também a forma natural, da natureza ser, né? Eu vou falar sobre isso também depois. Então, o que acontece? A incompatibilidade. E aí já começa alguns pontos, por exemplo, né? A mulher que dá, às vezes, o primeiro passo e o homem não tá afim. Já começou ali, mas antes tu sempre queria, agora tu não quer mais. E também tem as questões de gostos, né? Tem muita gente que prefere fazer sexo de manhã, se sente bem, produz mais hormônio, em compensação tem gente que não funciona de manhã. Mas quando tu começou comigo, tu fazia. Talvez quando a pessoa começou, a compatibilidade existia porque ela tava recém conhecendo aquela pessoa. Ou a recém era tudo muito novo. Uhum. Então, a incompatibilidade, ela é uma das principais, um dos principais caminhos, né, dos principais becos ali, atalho que te leva para insatisfação sexual. Uhum. E tem duas coisas que te levam, assim, em relação à satisfação sexual, que é principalmente a responsabilidade sexual, né, que ela fala mais sobre tu te conhecer, sobre tu saber, tu é responsável pelo teu prazer. Primeira coisa. Né? Então, se tu não te conhece, se tu não sabe o que te dá prazer, o que tu gosta, isso tanto para homem quanto para mulher, tu não vai se sentir totalmente satisfeito em estar com alguém, né? E aí tu vai te sentir muitas vezes mais satisfeito em estar sozinho. E às vezes tu vai fazer algo que vai ser incompatível com o que tu quer, com o que aquela pessoa quer. E a gente tem também a questão do direcionamento. O direcionamento, ele é o que te dá, de fato, o foco em algo ou em alguém. Ou seja, para te poder se sentir satisfeito sexualmente, aquela direção do desejo tem que estar voltado para quem realmente está do teu lado. Se não tá, meu amor, não adianta. Não existe satisfação aonde não há desejo. Não existe desejo aonde não há responsabilidade. Que dá uma série de coisas ali para esse relacionamento, né? Porque tem relacionamentos que não são focados nessa parte afetiva sexual. Exatamente. Né? Então, isso é uma escolha também. Exatamente. Então, a pessoa tem que estar ciente que é uma escolha dela. Exatamente, é uma escolha. E aí que entra a questão. Às vezes, vai haver também uma insatisfação sexual dentro de uma relação ali casual. Pode acontecer. Quantas vezes a gente sai com alguém, vai na hora do vamos ver, pum. Ah, não foi legal. É isso que eu ia te falar da parte dos solteiros, né? Você tá falando assim, do casal ali, a parte do solteiro que tá insatisfeito ou satisfeito sexualmente também. Exatamente. O solteiro que busca serviços sexuais, por exemplo, na rua, ou não consegue se conectar com outras pessoas, é a mesma coisa, né? Exatamente. Também tem que ter o direcionamento, entender o seu próprio prazer e Exatamente. mais. E aí que entra, né? Quando a gente vai, por exemplo, assim, a pessoa que vamos por assim, a gente tá usando os solteiros e os casados como exemplo agora, né? Uhum. Vai, então, em busca ou de um caso de uma relação casual e, às vezes, prefere realmente usufruir dos serviços sexuais até por uma questão até de mais de ética pra si. Uhum. Que eu acredito que, às vezes, é aquela coisa que entra, né? Eu vou escolher quem eu quero. Ter o cardápio. É o meu cardápio. Então, já entra a questão do direcionamento. Então, aquilo ali pra ele também já é satisfatório. E aí, ele vai buscar, né? Porque às vezes ele não tá afim de procurar na rua. Então, se ele entrar num site, ele vai escolher. Ó, eu quero essa menina aqui, porque ela tem todas as características. E não vai me incomodar depois, porque às vezes ele não quer.
Os solteiros que eu converso falam muito sobre isso, né? Que tá bem difícil de se relacionar com as pessoas, porque a busca nunca é a mesma, né? Tem aquele pessoal que nem. O Tinder é só pra transar, eu acho, hoje, né? Isso, o Tinder é só pra Happn, isso. qual é os outros também? Tem uns outros, tem uns apps também de Ainda tem algumas tem. pessoas que querem, buscam um relacionamento sério ali tem no perfil, né? Eu nunca tive, só tive uma vez o lésbico e depois foi bem rápido e E já tem saí os também. aplicativos também, tem os aplicativos homossexuais, né, que são, Tem o do Ground. LGBT, tem. Ground. E ali eles abordam e também vou te dizer que hoje em dia a insatisfação nos aplicativos aumentou, assim, ó, Eu acho muito. um estresse. Muito, porque as pessoas adulto hoje em dia tá cansado. Ele não quer Sim. ficar 2 horas, trovando. Uma demanda de trabalho, de um monte de função, de estudo, de É. casa, de filho, ainda tem que ter essa busca. E aí ainda escuta, né, aquela coisa assim, o homem que ele aborda muito assim: "O que que você tá procurando aqui?", né. E às vezes, tipo assim, pula essa parte, amigo. O Tinder lésbico era tipo uma anamnese que elas faziam. E aí eu lá falando bem sério que eu sou bissexual, meu Deus. Você precisa de um Tinder bissexual agora, né? Porque eu já fui excluída Sim, do lésbico. sim. E tu sabe que essa questão da bissexualidade, eu também sou uma pessoa bissexual e hoje eu vivo um relacionamento hétero, né. E Uhum. as pessoas: "Ah, tu não é mais lésbica", eu nunca fui lésbica, eu sempre fui bissexual. Aham. Então, mas tem momentos que aflora mais, tem momentos que, né, hoje eu estou vivendo um Ou aí tem relacionamento momento que hétero. desenvolve ou não, porque uma relação de amizade a gente desenvolve, eu não sei explicar direito, né, mas digamos assim, nós 2 somos amigas, eu gosto muito de ti, me sinto muito bem estando do teu lado, isso não significa é uma parte sexual que aflora em mim, Sim, isso não significa que a gente vá transar ou que a gente exatamente, transe, né. Tem isso aí exatamente. que eu não sei explicar bem também, Sim, o né. que que acontece? Toda relação ela é sexual, Uhum. porque ela é biológica, ela aconteceu porque alguma coisa te chamou a atenção em mim, ou me chamou a atenção em ti em mim, e vice-versa, né. Mas não quer dizer que essa relação vai ser sexualizada. Sim. Ela vai ser, de fato, porque sexualidade é a relação num todo. Então a gente aborda a nossa sexualidade por meio de uma amizade, porque a gente tem semelhanças, inclusive, nos pontos que a gente trabalha. E a gente fala muito melhor sobre isso. Mas tem pessoas que não existe o desejo, entendeu? Não existe o desejo, existe a afinidade. Isso. Então, a afinidade, já dizia Freud, né? Tudo é sexual. Sexual. Tudo, 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 extremamente tudo. Então, as relações. Então, assim como tu te frustra, né? E os homens, eles também têm eles têm essa versão, tipo assim, eles entendem que a amizade entre mulher é muito difícil de existir, porque os homens são mais viscerais e eles são mais verdade. biológicos. E a gente sabe que realmente uma relação, vamos supor assim, tá? Eu tô falando do homem. Ele sabe que aquela relação, em algum momento, tem chance de parar na cama. A mulher já fica aquela coisa: "Ai, não, é meu amigo". Não, né? Nem sempre. Não eu, Então, não eu. e entre mulheres é diferente. Então, quando Uhum. existe, por exemplo, assim, ó, tu pode ser bi, eu posso ser bi, mas não quer dizer que eu me atraia por ti, tu por mim, e Sim. a gente vai ter uma amizade legal. Agora, e nós duas Ou não sei então se que eu vou que todas as minhas amizades femininas, existe uma relação sexual. Porque sempre que eu me publico com alguém, as pessoas ficam curiosas nisso. "Ah, mas será que elas fazem alguma coisa?" E quase todas as vezes não. a maioria das vezes não. Hum. É muito raro, até porque de repente tu tá tão envolvida com aquela pessoa, que nem tu chamou, que tu é uma mãe pra mim. Tu consegue sentir desejo por uma pessoa que tu vê uma imagem materna? Não. Não. Por mais que às vezes eu seja parecida com uma pessoa que tu ficou. É que nem a Josi, a gente é amiga há muitos anos, as pessoas têm uma desconfiança, alguma coisa, não tem nada a ver, porque é como se a gente fosse irmã mesmo. Não Tem nada a rola. ver. Não rola. E aí é isso que que diferencia a A relação. parte familiar ali, né. Uhum. A amizade, né, entre duas pessoas que têm o mesmo gosto sexual, por exemplo, mulher que gosta de mulher, ou mulher que gosta de mulher, e o homem e a mulher. Então, é biológico. Então, vai acontecer generalizando aquela atração biológica, porque Sim. começa a produzir hormônios. Se aquela pessoa acha bonita, pronto, já é ou atraente, ou alguma coisa chama atenção, automaticamente em algum momento vai chamar atenção, Sim. né? E aí começam os desejos, os feitiços, as E fantasias. nessas, frustrações aí, entra a parte das neuroses, tipo, uma ansiedade, tipo, por ser uma frustração, um transtorno, alguma coisa, tem uma relação, essas frustrações sexuais? Tem porque assim, ó,
Principalmente, vamos falar do homem, tá? Uhum. O homem, ele tem... a gente sabe o quanto o homem ele é cobrado na sociedade. A gente Sim. sabe o quanto ele tem que fazer uma performance extremamente grotesca para poder servir a mulher, vamos Porque dizer eles assim. têm essa posição de dominador, né? De chegar e... De macho alfa. Macho alfa. Então ele tem que ser assim, ele não pode chorar. Ele Claro tem que também não tem... estamos generalizando, porque tem muitos que ficam só esperando, né? Só o... Sim, sim. Tudo que a gente fala que é uma abordagem meio geral, assim, fazendo com Uma base maioria. científica, com base de estudo, Então, o homem, ele tem muito essa pressão, e aí quando ele começa a ter essas frustrações dentro da relação, ou fora de uma relação, ele começa a se cobrar, e ele começa a se sabotar. Como é que é essa sabotagem? Procurando conteúdo de fácil acesso que a gente já direciona para pornografia. Perdão. E a pornografia, ela te vende aquilo que tu quer ver, aquilo que tu quer ser, aquilo que tu espera ser. Só que daí, a chuva de dopamina, um choque de dopamina no teu cérebro só vai piorar essas tendências. Uhum. Porque a dopamina vai te fazer sempre tu querer mais daquilo. E aí tu sai dali, então aquilo ali, em vez de te ajudar, vai acabar te... vai acabar... a mão, né? Vai acabar te prejudicando. Então, o que é mais coerente, assim? O pornô, ele tem que ter... a pessoa que assiste o pornô Assim tem como que ter tudo, consciência. né? A gente tava falando do celular, que a gente não tem o controle. Eu falei pro meu filho hoje que ele tá usando muito celular, mas eu também tô, tu também tá, e tá todo mundo usando. Então é uma busca muito interna mesmo, fácil, muito interna, de também não se deixar levar por muito conteúdo e ter a consciência que aquilo ali é uma imagem, É né? uma imagem. É uma fantasia. Uhum. Então, assim, a fantasia já começa a pegar aí, né? Tu fantasia em ser assim, mas não precisa ser assim. O mundo real é diferente. Assim como as mulheres daquele filme ali não são reais. Sim. Elas vivem aquilo ali. Então, automaticamente, vamos usar um exemplo, né? De uma atriz, eu não quero dar nomes porque é famosa e tal. Uma atriz específica que é super conhecida por causa do anal, vamos por assim, ela é a fantasia de muitos homens. Então, o homem vai lá no seu momento de frustração, como eu gostaria que fosse assim aqui em casa, ou como eu gostaria de encontrar uma profissional ou uma mulher que fizesse isso. Só que ele não vai encontrar, porque ela vive aquilo ali, ela trabalha, ela já, sabe, é um foco aquilo ali dela. E ela é muito conhecida. Então, o trabalho dela é esse, é despertar. Ela também tem essa facilidade, né? Despertar, que é um dom também. Exatamente. Outra coisa, o pornô, ele tem... Quem trabalha com a mídia pornô tem conhecimento total de neurociência. Tá? Não vem me dizer... Porque eles precisam ter um conhecimento muito amplo, porque eles precisam te prender ali. Eles têm essa coisa de vender esse conteúdo. Por ser um conteúdo adulto, por ser um conteúdo que precisa ter visibilidade, ele faz com que essa imagem te prenda ali. Então, automaticamente... E não é só homens, né? Tanto que tem uns vídeos bem curtos, né? Uhum. Muito curtos, assim. Bem curtos. Que chama bastante atenção. Exatamente. Parece que quanto mais curto, mais chama atenção. E tu procura por mais. Sim. Tu quer igual aquele ali. Igual aquele ali. Não tem que ser... não, eu gostei desse. Tu vai querer algum igual e aí o teu cérebro vai começar a produzir dopamina. Uma variedade de conteúdo, né? Qualquer conteúdo que tenha, a gente vai lá e busca. De vez em quando eu também busco uns conteúdos de massagem, né? Sim. Puxando a minha sardinha, porque eu gosto dos toques. Sim. E eu vou lá e aí eu vejo, aí fico ali... Acho que eu não sei o canal certo, né? Eu tô precisando de indicações. Aí daqui a pouco eu te passo. Aí eu também não achei ainda, eu só acho ali. Aí daqui a pouco tu já saiu dessa opção, tu já tá. Eu gostava do Cine Privé da Band. O Cine Privé. Eu antigo Cine Privé, gente. Enfim, né? Era legal, tinha historinha e tudo, né? Mas tem, amiga, depois eu te falo. Tá, depois tu me manda, Eu achei os negócios saber. Então, pra de fato concluir. A gente tava falando das neuroses, né? Isso, das neuroses, isso. Uhum. Pra concluir essa parte. Então, a gente usa essa frustração, leva até o caminho da pornografia, leva ao acesso a esses conteúdos, e aí te faz tu te frustrar mais e começar a ficar mais neurótico ainda, a desenvolver mais crises de ansiedade, porque daí tu sai dali, aí tu conhece alguém. Por exemplo, primeira coisa, tá? Tu vai querer reproduzir aquilo ali com alguém. E aí tu começa a busca e não encontra. E aí começa a te dar um desespero, porque tu vai achar que o problema tá em ti. Uhum. E aí desencadeia o quê?
as crises de negação e ansiedade. Eu não sou capaz. E aí entra a questão de... Que já desencadeia em todos os outros todos os outros esferas pontos da vida. Uhum. Aí começa a ter problemas com a ereção, né? Porque já não tem mais uma certeza de se aquilo ali vai te trazer prazer ou não, né? Automaticamente o teu cérebro está sendo estimulado, tu precisa ou estar vendo algo, ou então A sentir masturbação, aquilo ali, porque né? o sentir dele já Isso. já começou a ser ali, daquele mesmo jeito da Sim, masturbação. ele sabe tocar, ele sabe fazer os movimentos que levam dele. ele. E aí, eu vejo, assim, em atendimentos de massagem íntima, que ele não consegue, que a massagem lingam, que é íntima, são toques sutis. Sim. Então, existe ali uma diferença Não é a do que ele... punheta. não é a punheta. E aí, fica ali naquele toque sutil, ele quer que faça. Então, antes Sim. existe uma conversa pra explicar, né? Exatamente. Vamos começar tudo de novo, e a consciência tem que estar ali. Porque eu mesmo tô recebendo uma massagem e eu já tô lá na cabeça no orgasmo, eu que trabalho com isso. E aí, Exatamente. até voltar e lembrar que não é esse o caminho, é receber aquela massagem, né? Exatamente. Pra sensibilizar novamente aquela região que Sim. já tá acostumada com aquele toque Brusco. que chega da pena, né? Do E é coitadinho. importante, é bom que tu abordou isso, porque a massagem tântrica, algumas pessoas, eles vão de encontro a exatamente esse tipo de toque no genital. E eu sempre falo, inclusive para os meus clientes, assim, é importante que tu sinta o toque para tu perceber. Alguns clientes já têm esse entendimento, agora outros precisam Tem que ter. abrir a consciência para essa Alguns não querem. essa nova busca, alguns não querem. Nessa de alguns não querem, eu descobri o Flashlight, acho que é um aparelho, não sei se você já ouviu falar. Já. Que é um sugador. Uhum. Tanto que tem na Shopee coisa, mas nenhum é bom, porque ele precisa fazer uma força. Uhum. E acho que eu descobri um no Mercado Livre. Ele tem um custo alto, que suga, faz uma sucção, que é só essa sucção que ele consegue resolver. Então, tu imagina pra ter um relacionamento pessoal com uma pessoa, como que ele vai sentir prazer? Ou ele vai ter que ter algo assim pra trazer essa satisfação, ou a mulher vai ter que ser realmente uma mulher que goste de anal. Pessoal maromba que gosta de força. Porque, né, além de ter... existe 2 pontos Tem essa parte, já atendeu maromba? Já. Em terapia tântrica? Já. Eu achei que eles não têm uma sensibilidade mais por causa da força, né, que faz. Sim. E realmente eu não sei tratar esse assunto. O maromba, na verdade, dependendo do maromba, ele consegue. Agora, aquele maromba que usa algo a mais pra poder ser maromba é mais difícil. Esse aí que eu tô falando. Esse daí desiste. Esse aí vai ter que ser um sugador daquele, amiga. Isso aí. E assim, é massagem assim, faz uma massagem esportiva com uma língua no final. É o jeito. Porque... Uma liberação facial. Uma liberação facial, pra ele sentir o corpo e depois eu lembro que eu atendi uma pessoa, eu tava fazendo, tinha recém me formado, então tava bem assim, esse cara não tá gostando de nada, porque a massagem sensitiva é um carinho na pele. É o carinho, tanto é amor, né? Não adianta. Isso. E que mais que eu falar isso sobre tantra também, dessa diferença, então, quando o cara vai se relacionar e ter uma conexão com a pessoa, por exemplo, quando eu dou um curso, não tem nada de mística, nada. A base é se conectar com o teu parceiro. Exatamente. Com a pele, com a respiração, com toques sutis, que eles já perderam há muito tempo. O ambiente, né? O ambiente que eles estão fazendo isso é um ritual sagrado. É um ritual. E existe esse ponto também, né, Camila, que é muito importante, assim, ó, as pessoas que espiritualizam demais o tantra, né, a massagem tântrica, vamos falar assim, né, elas acabam romantizando uma técnica, a massagem tântrica, ela acaba sendo romantizada. Porque o que acontece? Porque antes tu tem que fazer muita respiração até entender... Não, tu tem que começar pela respiração. Como assim, muita respiração? Tu tem que começar... porque tu tem que visualizar a luz... Não, a gente tá falando de uma terapia corporal, né? O tantra, por si só, ele é uma terapia. A massagem tântrica é outra questão. Então, deixa pra respirar, ficar fazendo 30 minutos, 40 minutos de respiração, quando for fazer uma vivência tântrica, né? Que inclusive, eu facilito, se tu já participou, inclusive, de uma vivência tântrica.
Aí sim, e aí tu respira pra morrer, né? Agora, massagem tântrica... O que é uma vivência tântrica mesmo? Porque tem vivências tântricas comerciais que, de fato, não são vivências tântricas. Então vamos entrar aí nesse ganchinho aí. E aí tu quer fazer a massagem tântrica é os toques, é o corporal, até tem essa questão da respiração, pra conseguir soltar aquela pessoa que tá ali, e aí vai. E a vivência tântrica, quando a gente fala de vivência tântrica, da abordagem tantra, da experiência tantra, da terapia tantra, a gente tá falando em movimento corporal e respiração. O que muitas vezes existem, as vivências tântricas, já são as vivências tântricas sexuais, que são os rituais sexuais que algumas profissionais vendem como vivência tântrica. Depois depois de terminar a vivência tântrica, tu fala sobre um ritual tântrico também. Ótimo, é uma Maituna. Ritual sexual, isso. Isso. E aí, o que acontece? A vivência tântrica, ela faz tu vivenciar o tantra no teu corpo, porque tu é um ser tântrico. Nada mais é do que essa ligação, né? Trazer a sensibilidade que a gente Exatamente. Do teu corpo, o teu movimento, a tua respiração. Tu consegue entrar em estados expansivos de altas dimensões, de tudo sair do teu corpo. Através da respiração. Através da respiração. Corporal. Exatamente, do movimento corporal. E dar um baratinho, e o que é que tu usou? É um barato. Respirei e mexi meu corpo. Renascimento. Mas como é que é essa respiração tântrica? Como é que eu vou te usar como exemplo? Quem conhece, procura respiração de renascimento. Sim. Né? Aí tu começa a entrar, por isso que eu digo, são ferramentas que vão entrando dentro desses contextos como o tântrico, né? O todo, né? A teia do todo. Então nada mais é do que tantra, é isso, a teia do todo, é um todo ali, tudo interligado. Por isso que sexo, prazer, negação, sombra, tá tudo ali, porque é sagrado, é a teia do todo, né? E as magias sexuais, que as pessoas confundem muitas vezes com as vivências tântricas ou com os rituais sexuais, eles já são uma abordagem mais mística. Vamos usar do contexto que a terapia tântrica, o tantra, ele traz essa pegada matrifocal, matriarcal. A sexualidade, a sagrada, ela vem das mulheres de lá, não se sabe quando. E existem alguns rituais que elas faziam, praticavam, que na verdade hoje em dia não é a mesma coisa, porque tudo foi se perdendo. Do tempo que eles não sabiam que o filho vinha um deles. Exatamente. E era uma abordagem muito, muito sexual, onde as mulheres faziam essas trocas de prazeres, elas com elas mesmas. Iniciavam homens. Exatamente. Não, ela tinha uns grupos fechados. Os homens só entravam se precisasse reproduzir. Mas mesmo assim, nunca sabia quem era quem o pai. Sim, sim. Né? É um ritual bem... Era pra procriar, né? E aí descobria se era homem, se era mulher. Daí, se eu fosse mulher... Então, a iniciação começava desde o nascimento. Né? A única iniciação que o homem recebia naquela época era de ser o provedor daquela aldeia. E eram aldeias lideradas e comandadas por mulheres. Sim. Então, começa a partir daí, tá? Então, elas desenvolveram isso vamos usar assim o Egito, por exemplo, né? Lá tinha muita magia sexual, onde eram os faraós eram semideuses. E o que faziam direto ao ponto? O que se fazia no ritual, assim? Tipo, rezos? Eram práticas sexuais mesmo, né? Transavam e tudo com muito sagrado, assim. Os elementos. Tinha muito vinho, muito mel, muitas frutas, era uma oferenda. Aquele sexo, ele era oferendado. Então, era uma orgia, né? Era uma orgia. De propósito. Tipo assim, elas... e aí, com o tempo, isso foi modificando. E existe várias tribos, né? Vamos dizer assim. A gente vários tem clãs. Umas esculturas, né? Exatamente. Exatamente. Pessoas, tanto na Índia quanto na Grécia. E aí isso vai. Então, esses rituais sexuais, eles são muito antigos e existem no mundo inteiro. A diferença é que o Maituna, que é o ritual tântrico, é o ritual sexual, é a vivência sexual, ela existe, mas ela não é como muitas vezes é vendida. Porque eu vou fazer um exemplo agora, abre aspas. Eu já tive clientes me perguntando, eu quero fazer o giro tântrico contigo. Eu disse, não, tu não quer. O giro tântrico é uma respiração? Não. O giro tântrico que eles buscam é a penetração e ficar me girando de um lado e me girando pro outro. Esse é o que eles procuram, né? Só que
Só que o giro tântrico eu nunca fiz, né, com clientes, essas coisas assim, porque eu não trabalho com o envolvimento, eu trabalho só com a massagem tântrica. Mas, o que chegou até mim foi que alguém fez giro tântrico. O que chegou até mim foi que, eu pegava a terapeuta, e aí eu fazia a penetração nela, e girava do lado, girava pro outro. E aí, só que eu não conseguia ficar girando, então eu tinha que fazer o movimento do Que ele já toca, sabia aquele do soca-soca. cômico, eu escuto cada coisa. Enfim. E dentro desse ritual tem o giro tântrico. Só que assim, ó, o giro tântrico, como é que ele funciona? Isso dentro do que eu vou passar pra ti, do que eu sei, né? Sim. Porque pode ser que seja diferente. É a mulher, eles entram em posição de lótus, a mulher senta, né? A De lado penetração. aquele juntinho de frente, Isso, assim, né? só que ela fica em cima porque ela vai Sim, ela sentar com sobre a o perna órgão. por cima aqui, o Exatamente. braço. E eles se abraçam. Então, assim, o que vai acontecer? O giro tântrico Tem escultura, assim, tem. né? A mulher vai pra um lado e o homem pro outro. Por quê? É o encaixe. E a coordenação, meu Deus. Respiração intensa. Então, esse é o verdadeiro giro tântrico. Não tem E também, junto com a respiração circular, não tem isso aqui também, ó, esse movimento? Aí, esse não é dentro do que Daí eu não é o conheço. giro tântrico. Não, o giro esse daí Uhum. já é um movimento de conexão já, como se chama assim, volta ao mundo, Tu vamos sabe que dizer eu assim. sei alguma coisa, eu sei, mas o difícil é colocar em prática, né? É muito difícil porque tu não tem. Mas tem rituais de Quer dizer que Maituna. essa mulher faz isso. Essa mulher tá louca. Maituna procura, que eu acho que eu não sei se em Porto Maituna. Alegre que tem ainda. Tem terapeutas específicos que fazem, né? E aí, o que acontece? Não existe... o ritual de Maituna, ele pode durar até semanas, até realmente acontecer a ejaculação. Então ele fica, tipo, semanas, tu diz, é que são Praticando aquilo ali. praticando. Porque começa, tipo assim, ó, hoje tu vai fazer só os toques. Hoje tu vai explorar só o tato. Amanhã tu vai explorar só a audição. Depois só a visão. Depois só Exatamente, tem mais essa, né, do sentido, cinco gente. sentidos. Como a gente aprendeu a se reproduzir, se perdeu essa parte, né? E é tão bom o sentido do olfato, por exemplo, eu gosto muito do sentido do olfato. E a quem gosta de ouvir coisas no ouvidinho, isso é mais um É sentido. muito bom. A mulher, né? A mulher, ela é muito audição. O homem é visual. A mulher é audição, né? E aí é diferente. Então, assim, o Maituna é uma ritualística muito sagrada dentro, não é soca-soca, mas os rituais sexuais, as magias sexuais aonde tem o soca-soca, vamos dizer assim, existe, é diferente. Aí já entra pra uma coisa mais... É isso que a gente faz aí. mais luciferiana, vamos dizer assim. Também não usando aquela coisa, né? Que já usa outros templos, né? Outros templos, outros métodos. E não usando, né? Eu não tô generalizando. Não quero Deus livre que escutem alguma coisa errada, entendo errado. Mas é exatamente isso, E o né? cético não faz nada disso? O cético, ele dificilmente vai se sentir à vontade em fazer um ritual sexual. Mas ele tem curiosidade, né? Sim. E ele, às vezes, Eu vai acho pra ver legal o que é. cético que vem me perguntar algumas coisas, que eu vou falar o que pra ti, meu amigo, se tu não acredita em nada. Né? Mas é muito forte, porque tu cria muita coisa, é que nem a masturbação consciente. Tu faz assim, ó, tu consegue construir uma casa, um carro, mas tu tem que ter foco naquilo ali. Tu tem que botar horário, Aquela coisa que tu ritual, falou na dia. busca, como eu tive muito padrão negativo dessa parte sexual na minha vida, então fica bem difícil me conectar com as pessoas mesmo, assim, na minha parte pessoal, né, que não é trabalho. Trabalho é trabalho, não vou me conectar, Sim. não tem química, que nem os caras procuram, é a química. É Um atendimento difícil. comercial é difícil, né? Um atendimento comercial que está em jogo é o dinheiro. Né? E A química, ela tem... A química, né? Ela tem... Eu explico cédulas isso, eu explico por trás. Isso. Ah, mas eu fui com a fulana e... Sim, mas aí, de repente, ela é uma atriz melhor do que eu, né? E eu acho que a química... Ou tá muito carente. Exatamente, tá no momento carente, tá nos dias férteis, de repente, né? Não Já aconteceu comigo também. E eu deixo bem claro essa questão da química, né? A química tu precisa ter com uma pessoa que tu vai conquistar, não é isso? E o sexo tântrico não é isso? É tu estar com uma pessoa que tu quer estar, que gosta de ti, tu gosta dela, vocês querem estar ali, fazendo sexo, e não tem dinheiro, uma ansiedade, alguma coisa. Acho que é isso, o sexo tântrico, né? Não, o sexo tântrico é uma ituna. Foi o que eu te falei agora. Tem toda uma preparação pra chegar até o finalmente do sexo concretizado com a penetração. E agora, tu quer fazer um sexo onde tu coloque algumas técnicas tântricas, aí é diferente. Né? Daí sim, é um sexo normal. É isso que eu tava te falando, do seguir ali, de se conhecer. Eu faço rituais sozinha. Que eu consigo Muito me importante. conectar, ouço minhas musiquinhas, ninguém tá me vendo.
Isso é uma masturbação consciente, é o Masturbação autotoque consciente. consciente. E às vezes não E eu precisa nem ser na eu tô genital. falando isso, não precisa ser não precisa ser na genital, eu mesmo me tocando já tô sentindo prazer. Consegue ter orgasmos incríveis, por exemplo, só com o bico do seio, Uhum. né? Nossa, guria. Fiz um ritual pra mim, botei uma música que eu tinha, né. Vai ter que ser assim. Os Joy, né? Os brinquedinhos, né? Os sex toy. Brinquedinho. Eu não sou muito do brinquedo, né. Eu não sou muito, assim, porque eu acho que é um outro condicionamento. É, tem gente Né. que gosta, eu sempre digo, se tu não sabe Mas no é um começo, auxílio. É um já auxílio. pega se tu não sabe, depois tu te descobre. E o homem também, eu já cheguei em atendimentos, assim, que eu tô fazendo a massagem linda, e ele fica: "Ai, nossa, como é que tu faz não sei o quê", só que ele pode fazer sozinho também, né. Sim, Ele pode fazer sozinho, pode. pode. Pode ser guiada, né? Tem aquela coisa da guiada. Como é que eu posso fazer? Como é que eu faço uma linha? Eu faço minha autolinga, tu me ajuda? Tem essa possibilidade, Sim. né? Que Verdade, eu daí- não tinha pensado nisso. tem essa possibilidade de ser à distância. E Tem mais a voz ali, tem a né. voz, tem aquela coisa, sente o teu corpo. Mas eu quero ficar te olhando. Me olha, né? Mas é aquela coisa assim, tu precisa entender que tu tá no momento com o teu corpo. Eu tô te auxiliando a tu te É entender bem melhor. legal essa guiada, né, por É. causa da voz. Exatamente. Deixa eu Então, fazer, usa adotar. o sentido. Ai, manda um áudio aí pra mim fazer Um tal coisa. áudio, um vídeo, uma videozinho chama. Eu digo assim, ó, pra quem não quer se expor, grava um vídeo e vende. Por exemplo, se eu não quero que tu fique gravando ali eu quero ficar falando contigo naquele momento, né? Grava porque tu não vai ficar vendo ele fazer. Sim. Então, algumas pessoas não se sentem à vontade, quem trabalha com isso, né? Uhum. E é isso, assim, sobre a questão, né, das possibilidades. É um mundo tão amplo e a gente começa a falar e vai entrando num assunto, e vai entrando no outro, e vai entrando no outro. E eu acho importante frisar bem para os homens, principalmente, que essas magias sexuais, elas têm um peso. Quando o homem já diz magia sexual. Sempre tem Assim magia, como né? o feitiço tem a sua palavra de mistério, né? Então, a magia sexual já diz magia sexual. Então, magia sexual é um ritual que tá mexendo com outras forças, que tu tá usando o teu corpo, a tua genital, o teu prazer. Então, tu tá fazendo manifestar, por meio do teu corpo, alguma coisa. Alguma coisa que está fora dessa dimensão. Agora, rituais, vivências sexuais, já é outro sentido. Já não vai envolver nenhum tipo de abordagem externa, dimensional, mas vai trabalhar a tua magia pessoal com a outra pessoa, o teu encanto, aquele teu núcleo espiritual ali. Por isso que eu digo tudo espiritual, Sim. né? Então, assim, quando um homem, eu quero fazer magia sexual, porque... E- Não, tu quer uma vivência Deixando claro que a sexual. espiritualidade é uma conexão com o divino. Não Exatamente. tem nada a ver com religião, embora algumas pessoas procurem na Exatamente. religião a espiritualidade. Exatamente. Então, tu não pode buscar dentro de uma magia sexual o autoconhecimento. Tu pode procurar dentro de uma Aituna, de uma vivência sexual, o autoconhecimento. Mas, antes de tu procurar isso, né, tu vai ter que primeiro fazer aquela regrinha do 3 ali sozinho, né, que é aí que tu vai te encontrar. Daí sim, tu pode ir tu vai por etapa. Aí o dia que tu quiser, eu quero manifestar a mulher dos meus sonhos, aí então vai lá pra uma magia sexual, aí lá tu manifesta com oferendas e muitas vezes até sacrifícios de animais, enfim. Então cuidado, né? Onde tu vai. Porque é por isso que eu digo: estudo e o conhecimento ele abre portas. E o fetiche. E aí a gente pega o galho, o ganchinho do feitiço, né? O feitiço. O feitiço já diz feitiço. Ai, mas que palavra bonita. Então, a tradução dela ela vem do francês, que é feitiço. Mas o que tem a ver então uma coisa com a outra? Eu não sei, alguém acrescentou na linguística portuguesa. E Por algum realmente. motivo? Mas ela tem um fundo de sentido aí. Feitiço. Normalmente, quando tu quer fazer uma amarração amorosa, tu quer pra fazer o quê? Pra prender alguém contigo, né? Pra deixar aquela pessoa ali fixada em ti. E o feitiço nada mais é do que a fixação em algo ou em alguma parte do corpo. E concluir, assim como uma amarração, tem seu lado. Porque é uma. Tipo assim, digamos, uma amarração tá mexendo no livre-arbítrio de alguém, né? Aí tem a volta disso. Isso não é natural pelas leis do universal e do universo. Sim. E aí, colocar o
o fetiche em prática é a mesma coisa ou não? Então, vamos lá. Amarração, na verdade, tem pessoas e pessoas que fazem, né? Por isso que exatamente, assim como o feitiço, tem pessoas e pessoas que fazem. A amarração amorosa, eu vou usar os dois como exemplo porque eles vão chegar no mesmo lugar. A amarração amorosa sendo feita por um profissional que entendeu a tua situação, conferiu, oraculou, se certificou de que aquilo ali vai dar boa, ele vai lá e faz. Isso um profissional capacitado a te dar esse caminho. O feitiço é a mesma coisa. Se tu vai lá, resolve te fixar em algo que vai dar boa, ok. Mas a partir do momento que o feitiço vira contra o feiticeiro, já não é legal. E é por isso que é sempre bom procurar ajuda e auxílio de pessoas que estejam capacitadas com isso. No caso do feiticeiro, eu digo assim que quem mais consegue colocar os seus fetiches assim em prática são homens poderosos, né? Exatamente, porque o dinheiro paga, né? E aí que entra 3 pilares. Mulheres poderosas também conseguem isso. Eu tenho poucas histórias já ouvi de mulheres poderosas que fazem orgias, que... Tem um livro... Eu sempre ouvi a história dos homens que fazem, e vi que ele vem, me oferece um dinheiro pra fazer tal coisa e tudo. Tem um livro, eu vou te indicar. Agora eu não tô com o nome aqui na minha cabeça, mas tem um livro que me fugiu o nome mesmo. Eu tava até com ele na cabeça porque eu queria pegar pra ler. Eu vou te passar depois. Aí que entra a questão de 3 pontos principais que as pessoas confundem muito. Eles confundem a fantasia sexual, o fantasiar, com o fetiche, né? Fantasia sexual e fetiche são diferentes. Então, são coisas diferentes, mas que acabam andando juntos, né? E ainda a gente tem o terceiro e mais perigoso de todos, que é a parafilia. Que a parafilia já é uma parte doentia do fetiche. Né? Então vamos lá, vamos começar pela fantasia. A fantasia sexual é algo que tu não precisa daquilo pra viver, né? Ou seja, viver sexualmente. Tu não precisa daquilo ali. Tu só consegue chegar ao orgasmo. Só tá na tua cabeça, tu já fez, mas não é algo que exige que tu faça. E eu vou usar uns exemplos de fantasia sexual, tá? Transar com 2 mulheres, né? Que a maioria dos homens tem essa coisa, né? Fantasiar que tá comendo a secretária em cima da mesa. Né? A mulher do outro. Fantasiar que a mulher do amigo tá botando um galho. Ninguém tá sabendo disso. E aí, isso tu fantasia, isso tu pode usar pra ti. Mas tu pode fantasiar e realizar essas fantasias. Mas coisas que não vão te deixar, de fato, fixadas. Fixadas naquela situação, né? Por exemplo, assim, então, não, eu gosto de transar com mulher de calcinha. Isso não é uma fantasia, isso é um fetiche. Eu gosto de fazer sexo anal. Não, tu não tem fantasia com anal, tu tem fetiche por anal, né? A fantasia é algo que tu necessariamente não precisa daquilo pra chegar ao orgasmo, pra gozar, né? A fantasia é algo que tu se vir, beleza, nossa, te dá um ápice de tesão. Mas ela necessariamente vai estar ali pra tu realizar ou não, e nem sempre as fantasias são realizadas, né? Aí quando quando tem essa fixação, a psicanálise ajuda? A psicanálise, a psicologia, a terapia tântrica, né? A consultoria com sexólogo. Então, a gente entra aí aí que entra o trabalho de quem trabalha com sexologia e terapia sexual, né? Quando já entra o feitiço, a gente já fica numa linha tênue, né? Entre o que é, de alguma maneira, saudável e o que não é. Que daí já entra... O que não é saudável já entra na parafilia. Quando é a diferença, né? Até onde é saudável e até onde prejudica a pessoa. Exatamente. O que acontece hoje, tá, amada? A parafilia, o que é mesmo? A parafilia já é um comportamento criminal, né? Já é uma doença, já é algo que traz... De agredir, de agressão. Ó, vamos lá, parafilia, tá? Para o feitiço. Né? Parou o feitiço, já começou um comportamento criminal, ou seja, parafilia, zoofilia, pedofilia, tudo que tem filia no final traz essa doença. Tu acha que deve tratar isso? Porque existe muita abordagem para as garotas de programa. Eu nunca gostei, sabe? Nunca me senti à vontade com nenhum, assim, pedido, digamos. Então, eu realmente acho, que nem eu te falei,
talvez seja preconceito, que eu levo muito pro lado da doença. Porque cada coisa que eu já ouvi, já me sabe, Sim. fico, não pode ser normal isso aqui. Tá, vamos lá que a gente então vai chegar nesse ponto que tu me perguntou. Como terapeuta sexual, eu não posso dizer o que é certo e o que é errado dentro de um feitiço, tá? Uhum. Por exemplo, a única coisa que eu te afirmo é que a partir do momento que causa dor, sofrimento e morte, ou situações escandalosas, já é prejudicial. Sim. Que nem eu digo, né? É triste dizer, mas, por exemplo, a pedofilia, ela muitas vezes entra nesse campo doentio do feitiço. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Uhum. Então, isso já é uma doença. Espancar uma mulher, sabe? Espancar uma mulher até, sabe? Até o fim, até ela ficar tonta, é uma doença. Já entra nesse contexto doentio da pessoa, já é uma parafilia, já não é mais um feitiço. Sim. Porque já saiu, já tá acima, já tá extremamente psicótico. Agora, tirando essas coisas, tirando esses tipos de comportamentos agressivos, doentios, que infringem a lei, o resto é algo que daí a gente vai ter que ver se faz bem ou não para aquela pessoa que pratica esses feitiços. E a gente vai falar desde do feitiço sobre o sexo anal, porque sexo anal é um feitiço, porque existem muitos homens que não conseguem gozar com sexo vaginal. Eles apenas conseguem finalizar ali o seu ato com o anal, tá? Então aí já é um fetiche pelo anal. Homens que têm fetiche, por exemplo, e só conseguem gozar se estão vestidos de mulher. Precisa estar com uma calcinha. Mesmo que ele esteja penetrando, mesmo que ele esteja sendo o macho alfa da história, ele precisa estar com aquilo ali pra gozar. Ele não consegue. Ai, Karine, mas tem como ficar no meio, ter um feitiço e não depender dele? Sim, mas aí tu tá migrando entre a fantasia e o feitiço. Então não é algo que tu tenha fixação, é algo que tu gosta muito, que se tu não cuidar vai entrar no campo do feitiço, né? Outra coisa também, por exemplo, o fetiche só consegue gozar se tem que ser muito rápido. Rapidinho, aquela coisa assim, sabe? Aquela broca. aventura, adrenalina, tipo assim, sabe? Meu Deus, alguém vai me pegar aqui. Uhum. Se tá num quarto com a pessoa, já tem dificuldade de chegar até lá, enfim. Homens que só conseguem se masturbar, só conseguem gozar se masturbando, isso é um fetiche. Homens que só conseguem finalizar também, né? Se estão transando com a mulher e assistindo um pornô. Um exemplo, né? Então, existem vários fatores. Homens que só conseguem gozar se estão sendo humilhados, xingados, né? Olha, tem um caso bem delicado, eu vou falar, porque eu acho que essas histórias são as mais legais, assim. Eu conheço uma história de um cara que ele tinha feitiço em ir no velório e colocar a mão no genital do defunto. Misericórdia. Eu soube dessa história, necrofilia. eu conheço uma pessoa que atendeu uma pessoa que passou por isso. E aí ela procurou ajuda porque ela já não estava mais sentindo tesão Meu Deus. em tocar a genital. E o problema dessa pessoa não era nem o problema dela, assim, de como ela sentia prazer, de como ela sentia tesão. Mas ela estava preocupada porque ela não estava mais tendo ereção nesse ato. E aí, é pra tu ver, a mente humana, ela te traz muitas coisas que tu não tem noção. Mas que a maioria delas já começa lá na tua infância. Né? Por quê? Tu cria na tua cabeça. A tua cabeça hoje, adulto, é uma. Quando tu é pequeno, tu é outro. A tua cabeça, desde pequeno, começa a criar fixações em coisas que tu não consegue controlar. Mas quando tu descobre que tem capacidade de controlar, aquilo ali vira uma fixação. E aí tu cresce com aquilo, né? E existe também a parte genética dos feitiços que muitas vezes tu tem sem saber o porquê. E aí isso já vem falando sobre genética, né? Que está em ti Uma aquilo pena ali. que a gente não tem mais um monte de tempo pra falar. Mas uma coisa que eu acho pra gente encerrar a nossa conversa Nossa! os hábitos saudáveis ajudam muito, né? Muito. Prática dos hábitos saudáveis ajuda muito em qualquer busca. E essa é mais uma. Se não tem uma vida saudável, acho que daí vai desencadear essa parte do fetiche aí muito mais, né? Muito mais intensa, assim. E virar uma frustração realmente. Exatamente. E é bem interessante também falar, né, que existem pontos, assim, né, vamos tentar só para jogar mais
um pouquinho de entendimento, um dos fetiches mais comum que existe é a podolatria, tá? Sim. Isso é fato. A podolatria... mas o porquê que a podolatria é tão solicitada? Primeiro, a gente sempre usa uma base de Freud trazendo as explicações dele. O Freud traz a seguinte colocação em um dos pontos, né? Que o pé lembra muito um pênis. Tá, mas como assim? E não é por uma questão, mas eu sou homem e gosto de pé de mulher. Tá, mas o pênis, ele é um símbolo fálico. E todo símbolo fálico traz aquela mensagem de poder. E realmente, quando alguns homens estão em sensações de prazer sobre o pé, eles estão sendo dominados por aquilo ali. Sim. É o poder sobre eles. Nossa, remeteu ao órgão genital dele mesmo. Exatamente. Mostra que aquilo ali tem Karine, poder. e agora pra gente encerrar, gostei muito da conversa, tanto que parece que faz 10 minutos só que a gente tá conversando. Faltou muita coisa ainda. Parte 2. Quais são os seus canais aí de comunicação para que as pessoas te sigam e Então, entendam um pouco mais? O meu Instagram é o que eu uso, né? Qual é o teu Instagram é @KarineCentenário. E tá lá como Senhorita Karine também, SRTA Karine. E lá eu abordo bastante, trago bastante temas, trago bastante coisas sobre o trabalho que eu faço dentro da espiritualidade consciente, as terapias tântricas e as terapias sexuais dentro de uma consultoria. Para quem precisar, me chama que a gente conversa. Tá bom, então, muito obrigada, Karine. Eu estou muito feliz, como sempre, né? Estou no lugar certo. Então, as pessoas vão te acompanhar e conseguir saber um pouco mais depois dessa conversa. Muito obrigada e até o próximo episódio, que vai ser uma outra conversa. Que assim seja. Obrigada.